Rapaz, é muito forte, né? Isso. Deixa ele aparecer. Vamos lá, gente. Caiu aqui um pouquinho. Deixa eu só concluir essa live aqui, porque terminar essa live assim não dá, né? Vamos lá, Karina. Eu? Deixa eu ver se ele entra aí. Ainda não. Espera. Só um instantinho, gente. Estamos aqui arrumando a live. Até para dar pro pastor Adson se despedir de vocês, né? Deixa ele entrar, deixa eu ver se ele entra aqui. E aí, o que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando da live aí? Comenta aí embaixo aí. Veja a importância, gente, de você ter um teólogo debatendo com outro, né? Veja a importância de você ter pessoas com nível de conhecimento que vão proporcionar um debate assim alto nível. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Adson, que aqui trouxe algo sensacional. Deixa eu ver se ele consegue. Vou pedir para a Karina entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp. Aqui, Karina, chama ele aqui. Ver se ele entrou. Acho que não entrou ainda aqui. Eu vou só... Aqui entrou. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Tô aguardando o pastor Adson responder aqui. O Instagram não suportou. Pastor Adson, eu pensei que tinha 10 minutos, a gente já passou mais de uma hora falando. Rapaz do céu. Falar o pessoal tá vibrando aqui. Falar de Bíblia, falar de palavra, o tempo passa muito rápido. Ó, minha esposa falou aqui que também quer uma live contigo aí, ó. A Isa, eu digo sempre que eu admiro todas as pregadoras femininas e meu apoio a todas as mulheres pregadoras. Mas tem duas que eu admiro muito nessa nação, pastor Helena, Raquel e Isa, que são duas pregadoras bíblicas, que Deus conserve elas sempre. Pastor Adson estava falando, assim, para a gente fechar aqui, não deixar nenhuma brecha, nenhuma lacuna, né? Já eu derrubo aqui a live. Fique tranquilo, não vou extrapolar o tempo de ninguém, não. Sim. Mas assim, o senhor estava falando sobre a questão pentecostal. A diferença do pentecostal para o tradicional, dizendo sobre, comparando, e aí eu dei o exemplo, quem é o pentecostal e quem é o tradicional. Não há vantagem entre os dois. Há só experiências diferentes. Quando Jesus vem andando sobre o mar, quem é o pentecostal? É o Pedro. O Pedro sai do barco, o Pedro sai para viver experiências sobrenaturais, ainda que ele afunde, mas ele viveu. O tradicional é o que fica dentro do barco. Ok? Então, não há só para simplificar, para que nenhum dos meus... Peraí, pastor Adson, essa foi sensacional. Quer dizer que o pentecostal é o Pedro. Ele sai do barco, mesmo que ele afunde. Ele vai viver as experiências com Cristo. Ele é ousado. Está ligado com o pentecostalismo, entende? Ó, lembre que dentro do barco tinha 12. E o único que teve a ousadia de dizer assim, se é o Senhor, manda que eu vá. É o pentecostal. O pentecostal é assim. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus mandar fazer, eu faço. É o pentecostal. Ele afunda, mas ele diz assim, eu afundei, mas eu andei sobre as águas. Eu afundei, mas Jesus me pegou no colo. É o pentecostal. Eu sou pentecostal. Já o tradicional fica no barco e diz, se for para afundar, eu não prefiro nem ir. E eu não tenho nenhum problema. Eu só queria explicar isso de forma pedagógica, para que não haja nenhum tipo de ringue, de briga, né? Principalmente tendo em vista o que nós falamos da outra live, a teologia limpa, né? Então a gente não tem embate tradicional contra o pentecostalismo. Se eu entender que eu sou Pedro, eu vou entender que você é André, que fica no barco. E não tem problema. E o bom de tudo é que quando a gente afunda e vive uma experiência sobrenatural, Jesus pega a gente do colo e traz de volta para o barco. Pelo menos quem sai do barco pega na mão do mestre
né? Coisa boa. Pastor Adson, a coisa é... Mas assim, o núcleo duro é protegido. Isso. Apesar dessas divergências, depois todo mundo está dentro do mesmo barco. Isso mesmo. Né? Aproveitando aqui o texto que o senhor trouxe, todo mundo está no mesmo barco. Um sai para fora do barco, anda sobre as águas, volta. Mas o núcleo duro da teologia, ela é protegida. Agora sim, existe, claro, todo o interesse por trás desse espírito inovador. Só que na teologia, inovação não soa bem aos ouvidos. Né? Inovação não soa bem aos ouvidos. Isso aí a gente deixa lá para o direito, a gente deixa isso lá para a ciência, ciências médicas, biológicas, né? A descoberta da vacina, algo novo. Mas na teologia, a palavra ortodoxia soa melhor aos ouvidos. Então, o que o reverendo Napoleão Falcão entrou aí? É uma satisfação imensa tê-lo aqui na nossa live. O que eu vejo, pastor Adson, é que os jovens dessa atual geração, que naturalmente tem um espírito inovador, um espírito desbravador, revolucionário, entre aspas, eles querem trazer algo novo, mas esquecem que dentro do evangelho a inovação é algo pernicioso. Eu me lembro, mandar um abraço também para o pastor Napoleão Ribeiro Falcão, o mestre dos mestres, pastor Rinaldi também, muitos pastores aí conectados, pessoal da Europa, gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos conectado e conversando com a gente, batendo papo, falando sobre Bíblia. O grande cuidado que a gente precisa ter com a inovação é o cuidado de não se tornar um arão, de fabricar o que o povo quer. Porque todo pregador, todo teólogo que está querendo produzir inovação, ele vai produzir inovação por tempo determinado. Então, o grande problema daí é que nós temos uma classe, uma geração que tem produzido entretenimento. E eu vou falar mais uma vez. Uma classe que tem produzido entretenimento. Quais são os cultos que mais enchem hoje dentro das nossas denominações? Os cultos de mentoria, de ensino, de exposição bíblica ou os cultos intitulados de movement? Que existem mais louvores ou musicalização romântica sem exposição bíblica. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu não estou fazendo crítica à musicalização, porque eu sou amante de uma boa música, de prestar uma boa música a Deus. Só que assim, nós temos dado muita oportunidade para musicalização e exposição bíblica pouca. Verdade. E eu tinha, hoje eu não tenho mais. Ali na Conde Sazedas tinha alguém que vendia fitas, CDs, DVDs, inclusive do pastor Napoleão Falcão, que eu consumi muito suas mensagens durante muitos anos. E eu lembro que ele comentando comigo, eu conversando com ele, sobre o método que esses pastores veteranos usavam para ministrarem a palavra, né? Bíblia, batida de Bíblia, sermões textuais, sermões expositivos, coisa que está em falta hoje nos nossos altares. Inclusive referências, eu não vou citar o nome, referências de fora do Brasil, homens que eu sou assim, profundo admiradores. Eu percebo que eles têm saído dessa linha de sermões textuais, expositivos e têm misturado com o coach, misturado com técnicas motivacionais. Pastor Adson, o que o senhor acha sobre essa mudança em cima dos altares? Pastor Gesiel Nunes Gomes, para mim, é uma referência, tanto como também o pastor Napoleão Falcão, de biblicistas, exegetas, que trazem a Bíblia nua e crua para o altar, e nela é que contém o poder de Deus. Eu aprendi dessa forma. As escrituras, elas contêm o poder de Deus para transformar. Agora eu pergunto, um sermão motivacional, uma palestra, um discurso de coach, tem poder de gerar novo nascimento? Não tem poder de gerar um novo nascimento. Volto a repetir novamente, para que todos estejam muito claros, para que não haja edição na minha fala. Tá? Eu não tenho nada contra um coach profissional, o cara que se qualificou, que tem investimento.
Só que a área de atuação dele não é no púlpito, é na minha empresa. Ok? Volto a repetir. Eu, como empresário, quando eu preciso dar uma palestra para os meus colaboradores, quem eu chamo é um coach, não um pregador. Porque o que eu preciso não é para um pregador. Agora, quando eu preciso escutar um sermão num púlpito, quem eu chamo é um expositor bíblico. E o grande problema está aí. Nós estamos vivendo. E, ó, existem 3 classes de levitas nos textos veterotestamentários. Meratitas, gersonitas e coatitas. Vou repetir. Meratitas, gersonitas e coatitas. Dessas 3 classes, só uma classe fazia pão. Eram os coatitas. Uau. Os outros 2 pegavam o pão pronto. Meu Jesus da glória. Vou falar de novo, hein? Gersonitas, meratitas e coatitas. Dessas 3 classes, só uma classe fazia pão. Coatitas. As outras 2 pegavam o pão pronto. O grande problema é que está faltando coatita para fazer pão e está sobrando gersonita e meratita. Meu Deus do céu. São os plagiadores, né? Sabe E por o quê? problema é Porque quando dá o pão esfarelado. esse é o grande problema. O pão bolorado, o pão mofado, o pão que ele passa. Tem uns aí que prega sobre Eva e Adão, todo culto, toda mensagem. E detalhe, exegeticamente errado o texto, expõe o texto errado, porque nunca fez uma hermenêutica com exegese. Mas fica com a didática de oratória em cima dos púlpitos por aí e a massa fica aplaudindo. E eu não posso aplaudir. Porque os textos em exposição erroneamente. Então, qual é a pergunta que eu sempre digo aqui? Ó? Existem hoje os Apolos e o Paulo. O Paulo tem dificuldade na oratória, pastor Gerald. Mas Sim. ele é doutrinário. Ele tem texto. Yes. O Apolo é bom na oratória, mas nunca conheceu o Espírito Santo. Meu Deus. Agora Pergunta dá por pra quê? imaginar, se a gente conseguir juntar um Paulo bom teologicamente, um Apolo bom na oratória, e com todo o recurso que a gente tem hoje, vai ser top. Eu não estou criticando, mas o grande problema é que a gente está batendo palma para os Apolos, que não conhecem nada de texto bíblico. Como é que um itinerante, um pastor, nunca leu a Bíblia toda? Às vezes eu estou sentado e eu converso com o pastor e eu digo para ele, pastor, o senhor sabe o tratado teológico do Novo Testamento? Ele diz, hã? Ele não sabe o que é o tratado teológico. Ele não sabe que os 16 capítulos de Romanos é a maior epístola teológica do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque nunca leu. Ele é um pregador temático, de pontinhos. Ele não é um pregador textual nem expositivo. Para ser um pregador expositivo, ele precisa ler, explicar e aplicar. Agora, o problema está aí. Como é que ele vai pregar se ele não lê? Meu Deus. Meu Deus. Isso aí, eu acredito que o senhor viu e ainda vê um fenômeno dentro dos sermões da atualidade, que é trazer informações extra-bíblicas, enxertar no sermão ilustrações que muitas das vezes não existem. Eu já cheguei a ver o cúmulo do absurdo de pregadores no intuito de provocar um efeito dentro da igreja, entusiasmo, gritaria, ele em criar um falso testemunho. Ele estava tão viciado em trazer elementos fora da Bíblia para dentro do sermão, que ele começou a desenvolver uma técnica de criar ilustração, criar testemunho. Na verdade, não é nem criar ilustrações, é criar história. Criar história. Conta a história como se fosse verídica, mas na verdade é a invenção da cabeça dele. E o que falar desses que pegam aí, diz que Flávio Josefo falou e não falou. Quando Flávio Josefo não falou. Meu Deus, eu estou à procura desse livro até hoje, pastor. Eu estou à procura desse livro de ilustrações de histórias extra-bíblicas que eu não encontro. Dentro da exegese, nós temos 2 palavras. A primeira é exegese, que é a arte de exaurir. E aí nós temos a exegese. Sim, a exegese é diferente de exegese. Exegese é extrair, exegese é colocar. Sabe por que é muito mais fácil colocar do que tirar? Porque tirar dá trabalho, colocar não dá trabalho nenhum. Então é muito mais fácil ser um pregador exegese que põe
porque fala da preguiça que ele tem, porque ele é um pregador preguiçoso. O senhor sabia que ele é um pregador preguiçoso, ele é um cantor preguiçoso, é um músico preguiçoso, é um professor de escola bíblica preguiçoso, porque é cultura. Eu cresci na igreja, o senhor cresceu na igreja. Quantas vezes a gente ouviu a frase: pessoal, eu não ensaiei, mas é para Deus. Cantor preguiçoso. Verdade. Eu não ensaiei, mas é para Deus. É músico preguiçoso. Professor de escola bíblica que estudava para dar aula um dia antes, preguiçoso. O pregador que estudava e decorava o texto na hora da pregação ou em cima do púlpito, abrindo a Bíblia, porque ele foi para o culto e não sabe nem o sermão que vai pregar. Sabe por quê? Porque são preguiçosos. E aí eu preciso falar uma coisa. Eu não vou nem falar, senão você vai dar problema. Fala, não. Fica à vontade, pastor. Agora começou. Fala. Sabe qual é o grande problema? É que desde o princípio, professor Geld, nós temos sempre duas classes. A classe do Caim e a classe do Abel. Você sabe qual foi a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de vagabundo? Meu Deus, fala aí. Abre a Bíblia aí. Gênesis. Dá a Bíblia aqui, Karina. Fala aí, lê aí para a gente não perder tempo. Tá muito Primeira bom aqui. pessoa na Bíblia a ser chamada de vagabundo. Olha aí. Capítulo de número 4. Gênesis 4. Verso 12 e 14. Lê para mim, pastor Geld. Lê o 12 primeiro. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. A palavra Verso errante 14. aí é vagabundo. Olha o Hoje verso me lança... de novo. Olha o 14. 14. Hoje... Deus vai repetir que Caim é vagabundo 2 vezes. Lê aí. O verso 14. Isso. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. Para! O errante aí é vagabundo. Então Deus está dizendo assim: existe o Abel que entrega a excelência e se dedica a entregar a excelência no altar, e existe o Caim que é vagabundo. Meu Está Deus. preocupado só com o seu umbigo e tudo que entrega é relaxo. Uau! Ouviu isso aí, Brasil? Que forte! O senhor está falando aí, e assim, hoje mesmo, ontem, a minha esposa fez uma live, certo, em estúdio, e ela levou mais de 8 horas estudando. Aí. Mais de 8 horas, certo? Eu fui descansar, tá? Terminei de fazer meus trabalhos lá no escritório, e ela virou, era 8 horas da manhã, ela estava com a Bíblia aberta, estava com o dicionário aberto, várias traduções, pesquisando, debateu comigo ali algumas coisas. Eu disse, isso é responsabilidade com as pessoas. Porque a depender daquilo que é ensinado, a gente pode sim comprometer a fé da pessoa. A depender do que foi ensinado. Inclusive, eu acredito que o senhor vai lembrar daquela celeuma que houve lá em Alexandria, né? Em Alexandria, acerca da Trindade, acerca da natureza de Cristo, né? O bispo Alexandre e Ário, uma celeuma que houve lá, lá em Alexandria. E o bispo Alexandre ele se preocupou em delimitar, ele se preocupou em formatar, né? Dizer o que era de fato a Trindade, o que era de fato a natureza de Cristo, porque ele sabia que esses assuntos, se ficassem soltos, poderia comprometer a fé das pessoas que seguiam a Cristo naquela época. Então, existem assuntos que não dá para a gente ficar só de ouvido. A gente ficar ouvindo asneira. A Ário estava lá, falando, tentando explicar uma questão difícil teológica, que é explicar a natureza de Cristo, a natureza divina e humana, numa só pessoa, a questão da Trindade, a figura do Pai, como que Cristo se encaixaria com a figura do Cristo. E quando o bispo Alexandre percebeu a gravidade daquele discurso, ele chamou todo o concílio ali e se posicionou. Ário foi banido e ele se posicionou porque ele entendia que aquele assunto podia comprometer a fé, podia comprometer a salvação dos ouvintes. É a parte de cima da teologia. E isso. Então, o que acontece?
a gente tem que ter esse mesmo senso de responsabilidade que Alexandre teve, né? De se posicionar, de estudar, de se esmerar para fazer a defesa da fé, colocar tudo às claras, porque se tem gente que já pode ser considerado pai espiritual, um ensinador, um mestre, existe muita gente usando fralda. Isso. Ó, eu quero pegar a fala do senhor mais esse texto do Vinícius. Olha o que o Vinícius escreve. Infelizmente, nós somos os grandes culpados. Aceitamos pastores que não têm curso teológico. A pergunta é a seguinte, eu concordo com ele. Sabe que eu concordo? O senhor, como bacharel em Direito, o senhor é bacharel em Direito e teve que fazer o AB. O senhor só tem acesso no fórum, só tem acesso dentro de coisas que só tem o AB. O senhor estudou para isso. O grande problema é que nós estamos vivendo um tempo de cirurgiões que nunca estudaram para fazer cirurgia. Meu Deus! Estamos falando de pregadores que nunca estudaram. E aí, galera, eu fico pensando, hoje em dia tudo está mais fácil para estudar. Tudo está mais fácil para estudar. E o cara não estuda, o cara não mergulha. E sabe qual é o grande problema? Voltando à nossa primeira live lá, só existe cliente porque existe prostituta. Meu Deus! Então existe a prostituta cultural e existe o cliente. E sabe qual é o grande problema? Explica de novo, o pessoal que chegou agora. Não viu na outra. Existe dentro da teologia hoje as prostitutas cultuais e as noivas. As prostitutas produzem prazer. As noivas produzem fidelidade. Meu Deus. Tá dando para entender? E por que as noivas, as prostitutas produzem prazer? Porque o que elas querem é recurso. E sabe qual é o grande problema quando o Vinícius diz isso? O grande problema está aí. Porque a massa, que é o povo, bate palma para quem é analfabeto bíblico. Gente que não se dedica, gente que não mergulha, gente que não... Não, é isso. E o que o povo gosta é de honrar vagabundo de altar. Posso ler outro texto? Meu Deus, fica à vontade. Jeremias 5. Vamos lá. Jeremias 5, verso 30 e 31. Olha o que o texto diz. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Meu Deus. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas suas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que farei no fim disso? Meu Deus. A Bíblia, como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aqui. Está escrito. Yes. O profeta profetiza mentira, o sacerdote domina o povo com mão forte. Palma, é isso que eu quero, é isso. E o grande problema está aí. Às 4h30 eu tenho uma reunião, nossa live ia até às 4. Eu preciso pedir desculpa ao vivo, ao pastor Gel, a todos vocês. Porque 4h30 eu tenho outra reunião, que é reunião aqui na empresa, tá? Mas eu queria pedir perdão e reafirmar semana que vem, dentro da minha agenda e a agenda do pastor Geode, para que a gente faça uma nova live batendo papo sobre os pregadores contemporâneos. Lembrando sempre que tudo que eu disse aqui não é indireta, não é para machucar ninguém. Meu papel como educador é orientar. Pastor Adson, eu quero agradecer. Eu fiz essa segunda live aí até para o senhor poder concluir, né? A gente não pode deixar as coisas soltas, mas tá topado, como diz lá na Bahia. Eu topo, a gente pode fazer semana que vem uma live sobre esse mesmo assunto, e vai ser tremendo. Eu vou trazer minha esposa. Fechado. Né? Um abraço para fazer a live Isa, junto. um abraço para a família toda, para a igreja em Guarulhos. Quando passar toda essa quarentena, eu queria aí dar um glória com essa família abençoada. Vem, meu amigo, um abraço, beijo no coração. Beijo, tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Muito obrigado. Pronto, queridos. E assim a gente terminou essa live.